Bom, tudo que a gente deve falar aqui veio de um trabalho que nós desenvolvemos para a Assembleia Legislativa do Estado, quando a Assembleia estava discutindo a proteção da Serra da Moeda. Esse trabalho foi desenvolvido com recursos da FIENG, Sindiestra e FIENG, e envolveu cerca de 30, 40 profissionais dos mais diversos áreas, né? Bom, a primeira coisa, vamos entender o sinclinal moeda, né? Nós estamos vendo aqui uma imagem satélite, como se a gente estivesse chegando na Terra, não conhecesse a Terra, estivéssemos vindo, sei lá, de outra galáxia, e aí a gente olharia aqui e falaria assim, olha que interessante, tem uma forma de peixe aqui, ó, uma estranha forma de peixe. E o mais engraçado é que na frente do peixe tem uma mancha, isso não é uma mancha na mancha da imagem, nem também um mofo, algum líquen crescendo, não. Isso aqui é a mancha urbana de Belo Horizonte. O termo é mancha, né? Está manchando a paisagem aqui, mas é isso. Mas a gente pode notar aqui essa forma parecendo um peixe, tá? Dentro da paisagem como um todo, um mar de montanhas pequenas e uma grande forma de peixe. Isso é o sinclinal moeda. Bom, esse sinclinal moeda, ele é novidade para nós? Não. Os índios já o conheciam, é uma região que, pela própria arqueologia, vem demonstrando, ela era pouco ocupada, tanto na pré-história quanto na história indígena, porque é uma região de difícil acesso e de dificuldades climáticas, sob o ponto de vista de uma região muito fria, com muita chuva, um acúmulo forte de chuva, e é uma região difícil para viver, e por isso até difícil para ser ocupada, que os índios já sabiam, não era um lugar para se ocupar. E quando os portugueses chegaram, eles vieram através dos bandeirantes, né? Os primeiros europeus que chegaram por aqui foram os bandeirantes que vieram de São Paulo. Os bandeirantes, como nós sabemos, não eram os nobres, eles eram paulistas, e os paulistas não eram nobres. E eles sabiam falar a língua dos índios, conviviam com os índios em São Paulo, e foi assim que eles chegaram aqui. Quando eles chegaram aqui, os próprios índios falaram com eles, não, ali não é um lugar para subir, não. Então eles chamaram esse lugar de rodeadouro, olha lá, está escrito aqui, ó, rodeadouro. O rodeadouro era um lugar que você tinha que rodear, você não tinha que ir lá. Então eles chegaram através de um lugar ali chamado Boa Morte, em Belo Vale, que foi o primeiro lugar que eles chegaram, se deram com o rio Paraupebas e se deram com uma grande muralha que eles chamaram de Serra do Paraupeba naquela época, não era Serra da Moeda, chamava Serra do Paraupeba. E aquela grande serra, os índios falaram, não, ali não, segue o rio Paraupeba aqui. Mas eles queriam ir para o outro lado, então como é que eles fizeram? Eles seguiram o rio Paraupeba, chegaram lá e eles iam plantando coisas, né? Então plantaram uma horta de abóbora num lugar lá, que depois virou Contagem das Abóboras. Depois eles foram andando, foram até o Sumidouro, olha só, rodeadouro, foram rodeando. Chegaram ali no Sumidouro, ali eles já estavam saindo da bacia do Paraupeba, entrando no Rio das Velhas. O Sumidouro já é região de Lagoa Santa, cárstica, de caverna. Deram a volta ali, e depois do Sumidouro, ali eles fizeram também um local, a famosa casa de Fernão Dias, está lá no Sumidouro, e ali, dali eles saíram para a região de Sabará, onde acharam ouro, né? Não, na verdade não acharam ouro em Sabará de cara, não. Eles continuaram subindo o Rio das Velhas e foram achar ouro lá em Tripuí, em Mariana e Ouro Preto. Então, ali, durante muito tempo, a estrada real que vinha de São Paulo, Paraty, São Paulo e tal, e subia até Belo Vale, ela fazia-se rodeada toda para chegar em Ouro Preto.
era aproximadamente de 1 a 2 semanas a mais de viagem que você tinha na Estrada Real só para rodear entre chegar no Rio Paraopeba e chegar a Ouro Preto, Mariana. Então, isso ocorreu durante muito tempo. Somente depois que a corte começou a ver que havia muito ouro nessa região e que não valia a pena deixar na mão dos paulistas, então a corte falou, opa, espera aí, nós temos que controlar aquele negócio. Aí eles criaram as chamadas datas, né, que o rei dava para os nobres, e os nobres chegavam e tinham o direito de explotar uma área mineral. E aí eles saíram tirando os paulistas dessas áreas, que eram, na verdade, pessoas que viviam em Choupana, eram pessoas muito próximas dos índios, viviam junto com os índios. E aí esses paulistas tiveram que sair das áreas mais nobres do ouro, porque a corte recebia a data, que era no Rio, era onde estava concentrado o ouro, e aí o paulista ia para as grimpas, daí saiu o nome garimpeiro, né, grimpeiro. E aí os grimpeiros começaram a tentar sobreviver do pouco ouro que sobrava lá no alto, e aí aconteceu aquele famosa Guerra dos Emboabas, né? O que eram os Emboabas? Os Emboabas eram os portugueses nobres, que vinham com aquela calça grandona, com uma botinha fina. Emboaba é o nome que os índios davam para aquelas aves, tipo ema, siriema, parecia uma siriema. Então, a Guerra dos Emboabas, e aí finalmente a corte expulsou os paulistas daqui. Inicialmente, esses paulistas atravessaram o Sinclinal Moeda e foram parar ali em Moeda Velha. Dali, uma parte se escondeu ali naquela região. Dali eles desceram um pouco mais até São João del Rei, onde houve lá uma grande emboscada, morreu muita gente. O rio, que tinha um outro nome, ficou vermelho e virou Rio das Mortes. E aí depois eles foram descendo, aí tem um lugar chamado Cruzilha, onde parte deles desceu para São Paulo e parte deles pegou. Cruzilha era o encontro da Estrada Real com um caminho que ia para Goiás Velho, aí parte deles foram lá para Goiás Velho para procurar ouro lá e criaram a cidade de Goiás Velho. Então essa história, ela já envolve o Sinclinal Moeda há muito tempo. E essa passagem no Sinclinal Moeda, por dentro do Sinclinal Moeda, era coisa que somente os paulistas faziam, os nobres não faziam. Por quê? Porque a partir da hora que a corte assumiu, a corte resolveu acabar com o caminho velho, a estrada velha. A corte pegou e criou a estrada nova, o caminho novo da Estrada Real, que sai do Rio de Janeiro, passa em Petrópolis, sobe, e ali na região de Ouro Branco, Congonhas, ela entra, atravessa a Serra do Deus Me Livre, que hoje é serra ali entre Ouro Branco e chamada Serra de Ouro Branco, era chamado Serra do Deus Me Livre, e passava ali e chegava em Ouro Preto, né? Passa ali, chegando em Ouro Preto. Ao fazer isso, eles passaram a aproveitar o que era um caminho de vinda como um caminho de volta, ou seja, de Ouro Preto para Sabará você ia no inverso agora. E com isso, aquela região do lado do Paraopeba ficou esquecida, porque para que a corte tomasse o controle sobre esse caminho, ela mantinha o controle sobre o caminho novo. O caminho velho era um lugar para ninguém usar. Aliás, o caminho velho era lugar de paulista, e paulista era mal visto. Então, ali, aquela região, principalmente região de Moeda Velha, Belo Vale, aquela região ficou sendo uma região esquecida. Num determinado momento, na 1720 a 1735, surgiu um nobre que tinha vindo da Bahia, com criação de gado no São Francisco, e resolveu fazer, isso foi 30 anos antes da Inconfidência Mineira, eles resolveram fazer uma casa de fundição para roubar o quinto do rei. Então eles conseguiram um selo lá dentro da casa de fundição de Ouro Preto, pegaram esse selo, levaram esse selo lá para um lugar
chamado Moeda Velha, São Caetano, que era divisa de duas comarcas, a de Sabarabuçu e a de Vila Rica. Era a divisa exata. Aquele lugar era um lugar, além de ser um lugar lá esquecido no caminho velho, lá, na beira do Paraupeba, era também divisa de duas comarcas. Ali eles construíram uma casa de fundição e durante cerca de 10 anos eles fizeram fundição de barras de ouro com o selo real e com isso eles não pagavam o quinto. Ali, depois eles começaram a acumular ouro de outros e eles chegaram no momento áureo deles a processar 30% de todo o ouro produzido nas Minas Gerais ali, até que finalmente a família real descobriu aquilo através de uma denúncia de um dos sócios dele, que por uma briga deles lá, e aí provavelmente a primeira denúncia premiada, a primeira delação premiada do Brasil. É muito engraçado o fato, porque se a gente olhar todos os detalhes, né, 30% do ouro foi levado, a denúncia premiada, não vou nem entrar em detalhe disso não, mas o fato é que com isso o pessoal entrou naquela região, vieram de Sabará, subiram o Sinclinal Moeda e entraram ali e atacaram aquela fazenda que hoje está lá abandonada, os restos que sobraram da casa de fundição e da fazenda, que fica num lugar chamado São Caetano da Moeda Velha. Então isso é uma visão de como que isso aqui foi ocupado. Aí cabe observar um detalhe, quando as tropas foram lá, elas foram lá e tradicionalmente, né, elas salgaram a região de São Caetano da Moeda Velha, onde eles destruíram lá, salgaram tudo para nada nascer e proibiram todo mundo de ir naquele lugar. Aquele lugar passou a ser chamado Serra da Moeda, ao invés de ser Serra do Paraupeba, e aquela região de Moeda ninguém podia rodar ali não, porque ali estava cheio de ex-bandidos que tinham participado daquele negócio escondido ali. Só que aquele pessoal foi criando família, Ouro Preto era uma cidade que demandava, Vila Rica, né, demandava muitos gêneros alimentícios, então eles passaram a produzir os gêneros, subiam pela antiga estrada calçada que foi feita na época, né, a famosa serra lá, o calçadão de Moeda, que é chamado, subiam ali para levar a comida e vender lá em Ouro Preto, produção de hortifruti de granjeiro de toda ordem, farinha, tudo mais, ali na beira do Paraupeba, e aí levava para Ouro Preto, passando por cima. Teve até um lugar, que era uma fazenda chamada Fazenda Aredes, que era um local de trocas importantes, né? E um outro lugar, que era onde saía essa estrada, então eles usavam o pico do Itabirito ali, como fonte. Então você tem o V, a passagem lá de Moeda, onde passa a estrada de Moeda, é um V. Você sobe, mira naquele V, sobe. Chegou lá, você mira no pico. Aí você vai sair na Aredes, que é a Fazenda Aredes, antiga, centro de comércio importante. Depois você ia lá no pico, e do pico você descia direto num local que era o encontro entre essa estradinha e o caminho da real entre Sabará e Vila Rica. Aquele ponto de encontro, teve lá uns comerciantes que colocaram ali uma Santa Nossa Senhora da Boa Viagem, que aí eu não vou contar por que chegou ali, mas o fato é que eles puseram aquilo ali, e ali surgiu Itabirito. Tanto que Itabirito tem Nossa Senhora da Boa Viagem como base. Todo mundo que ia viajar naquela região passava por ali e tal, passava primeiro na capelinha da Nossa Senhora da Boa Viagem, que é a mesma imagem que está aqui em Belo Horizonte hoje, porque veio para a Nossa Senhora da Boa Viagem. Bom, isso é uma história longa, não vou ficar nisso aqui não. O importante é o seguinte, a região de Moeda, por ser uma região fechada, Moeda, Belo Vale, ninguém ia lá, durante muitos anos ela acumulou os saberes locais e as famílias locais, e inclusive trocas consanguíneas. E também acumulou alguns locais de negros fugidos, ou seja, quilombos, que parte deles são reconhecidos, mas parte ainda não, mas que estão lá naquela região, né?
Isso tudo em função disso. Só foi abrir, essa região só foi abrir quando passaram a estrada de ferro lá. Aí, quando passou a estrada de ferro, essa região se abriu novamente. Bom, agora, todo mundo fala em sinclinal. O que é o sinclinal, né? O sinclinal, geologicamente, e de uma forma muito didática, é o contrário do anticlinal. O anticlinal é aquilo quando você tem rochas que estão planas e foram dobradas no sentido anti-força da gravidade, anticlinal. E o sinclinal, quando elas foram dobradas no sentido da força da gravidade. Bom, isso é a definição bem simples de geologia. É claro que tem mais complexidade. No caso específico do sinclinal de Moeda, depois que isso aconteceu, essa região de baixo foi desgastada por outros processos ligados a processos magmáticos. Ela foi dissolvida por magma. Mas não significa, então, que ele é tão profundo assim, ele é mais raso. Mas a forma é essa aqui. O importante é o seguinte, se alguém estiver pensando numa coincidência dessa forma, com a de uma caixa d'água, ou de uma telha, ou de uma calha, não é mera coincidência, não. É sim. Um sinclinal é uma calha, é uma telha, é uma caixa d'água. É um lugar onde se guarda a água. Porque essa forma que está aqui é a forma para guardar qualquer coisa, especialmente guardar água. Um sinclinal é, por definição, um local onde se guarda água. O sinclinal de Moeda, agora lembrando daquela forma em calha, ele faz isso aqui, olha. E é por isso que você vê a mesma formação geológica que tem de um lado da borda, ela aparece do outro. Por quê? Se você notar aquela forma ali, você vai notar que essa rocha que está passando aqui embaixo, ela vai aparecer numa borda e na outra. Depois essa outra que está aqui vai aparecer numa borda e na outra e assim por diante. Quando a gente faz a geologia do sinclinal Moeda, a gente nota que essas rochas elas aparecem de um lado e do outro. Não é mera coincidência, elas estão fazendo uma volta aqui embaixo. E aqui no centro ficam as rochas mais novas, nas bordas as mais antigas, que eram as anteriores. E esse negócio tem uma forma redonda que acumula água. Isso aqui, olha a forma. Por incrível que pareça, se fosse só uma calha, então a água ia sair de um lado e do outro, assim. Mas aqui não. Esse sinclinal Moeda, por uma força do destino, ele foi pressionado por um complexo chamado complexo do Bação aqui, e pressionado aqui pela Serra da Moeda, de tal maneira que ele fechou nas duas bordas. E ao fechar nas duas bordas, ele formou exatamente uma caixa d'água, uma calha fechada dos dois lados. Isso aqui foi criado pela natureza especificamente para acumular água. Então tem certas coisas que estão assim, gente, eu estou mostrando, olha aqui, olha o que eu fiz para vocês, eu fiz isso aqui, ó. Mas a gente não vê, né? Manuelzão, eu tive com ele, conheci Manuelzão, e ele falou que a natureza, ela fala às vezes para a gente bem baixinho, e se você não tiver sensibilidade, você não ouve. Depois, você não ouviu, ela grita. Agora, se você não ouvir mesmo, ela vai dar um soco na mesa, e aí a coisa vai ficar feia. Então, assim, aqui, está claro, falou, gente, eu fiz aqui para vocês uma caixa d'água, olha, eu consegui fazer primeiro uma calha, e depois ainda fechei as duas bordas. Puxa, né? Está lá, ó. E o mais interessante disso é o seguinte, se você tem grandes variações de geologia, você tem também grandes variações de ecossistema. Cada rocha dessa gera um tipo de solo ou de formação diferente, e, portanto, você tem ecossistemas diferentes nessa região toda. E o outro ponto importante disso, né, é que, na verdade, isso não é rocha completamente inteira. Essas rochas, na medida que houve essas pressões e tudo mais, essas rochas foram todas elas trincadas. Então isso aqui, ó, é um conjunto de grandes falhas que existem dentro desse desenho do sinclinal que a gente está vendo aqui. Você tem o sinclinal
E essas são as falhas. Você pode notar que existe uma grande falha central, que é normal dentro de um sinclinal. Essa falha aqui é chamada falha do Silva, porque o Ribeirão do Silva corre nela. E ela tem falhas ao longo das bordas, o que é também normal. E tem um monte de falha perpendicular. É super normal também que quando você tem certas pressões, você tem a falha tanto no sentido da pressão quanto perpendicular. Esse sistema de falhamento que existe no sinclinal é fundamental, porque eu vou mostrar para vocês uma coisa mais à frente. Mas eu quero chamar a atenção também de sismos. Esses aqui são os grandes sismos já registrados no sinclinal. Essa região aqui é a região do platô Moeda, platô Herculano, platô... isso aqui é a Água Limpa. Essa é a região mais sísmica que tem no sinclinal, é o final da falha do Silva. Nessa região nós temos água quente jorrante, é a Bonáqua da Coca-Cola. Essa água quente jorrante, ela é água mineral, e por que ela é água quente? Olha, se eu falei para vocês que houve uma pressão aqui fechando aquela calha, é natural que essa região aqui esteja constantemente sob pressão, e até hoje ela ainda está, e por isso ela tem sismos. Agora, aqui próximo de Belo Horizonte, também existem sismos, por causa dessa outra pressão. É natural, gente. Pressionou a calha de um lado e do outro, ela está sob pressão. São as regiões de maior sismicidade. É claro que essas aqui são os grandes sismos. Nós temos menos, sismos menores. Minas Gerais tem 30%, 35% dos sismos do Brasil. No Brasil ocorre, em média, um sismo por ano. Um sismo por dia, 360, 370 sismos por ano. Minas Gerais é um terço disso. E a grande maioria dos sismos de Minas estão nessas regiões aqui. Essa região aqui, ela tem, em média, de pequenos a maiores sismos, algo como um sismo por mês, no mínimo. Agora, os grandes são exatamente essas duas pontas. Queria lembrar também que essa geologia que está aqui, ela tem uma formação, que é essa gandarela aqui, e essa cercadinho aqui, e algumas outras, mas principalmente essas que estão aqui, fecho do funil, essa cor aqui, ó, verde escura, essa cor aqui, roxa, essas formações são formações de dolomitos, então são formações cársticas, ela é solúvel. Então, nessa região, nós temos uma coisa chamada karst hipogênico. Não são aquelas cavernas de minério de ferro, não. São cavernas que não aparecem na superfície, você não consegue entrar dentro delas. Hipogênico é aquele karst que forma de baixo para cima. Então, ele forma de baixo para cima. Por causa de quê? Por causa dessas águas que estão lá, principalmente as águas quentes. E ela forma de baixo para cima e, portanto, essa região é toda coalhada de cavernas subterrâneas que nós não sabemos que elas existem porque a gente não chega nelas. Essas cavernas é que acumulam as águas. Elas estão bem no centro, olha lá. E essa região é que tem muita água, por isso tem muita água lá. E aí acontece o seguinte, você fala, puxa, tem muita água, então vamos colocar poço. E começa a botar um monte de poço aqui. Você está tirando água que está ali há 70 milhões de anos, que é mais ou menos o tempo dessa água. Essa água, ela não se acumula em 70... Você vai tirar ela agora, está 70 milhões de anos, não quer dizer que então ela vai voltar tão fácil assim, não. E o que acontece quando você começa a tirar a água? Você começa a tirar o suporte dessas cavernas. Essas cavernas, elas são suportadas em seu teto pelas águas. Se você faz o vazio, elas caem, elas afundam. Então, o que acontece? Isso já aconteceu em outros lugares, aconteceu aqui em cima no platô Herculano, mas toda essa região aqui tem esse risco de desabamento de caverna pela extração exagerada de água subterrânea. E, se a gente notar, aonde que está tendo mais extração de água subterrânea? Olha, nós temos aqui, nessa região aqui da Água Limpa, Coca-Cola, nós temos aqui na região do Alphaville, e temos uma grande extração de água no finalzinho do sinclinal, na região do Belvedere. Sendo que na região do Belvedere isso é extremamente grave, porque você tem a formação, está aqui, essas águas estão dentro de cavernas,
você está tirando o suporte dessas cavernas e você tem um montão de prédio ali em cima, inclusive um shopping. Então, isso não é uma área que deveria estar sendo gerida de forma simples, até porque muitos desses poços não são sequer outorgados e sequer os comitês de bacia sabem deles. Então, imagina a situação que nós estamos criando para nós mesmos. Amanhã, a natureza, ao invés de falar baixinho, dá um soco na mesa, e aí vai ficar todo mundo assustado. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque nós não ouvimos o que estava escrito e falado pela natureza há mais de 70 milhões de anos. Bom, indo mais à frente, eu vou chamar o sinclinal moeda de altiplano moeda. Por que eu vou te chamar isso de altiplano? Tem uma razão. É porque pelas normas internacionais de geografia e geologia, um altiplano ocorre quando você tem um grande platô numa região com uma diferença de mais de 500 metros. E nós temos isso. Então, esse é o lado do Paraupeba e esse é o lado do Rio das Velhas. Na verdade, nós temos aqui diferenças de mais de 500 metros de um lado para o outro em um platô central. Portanto, geograficamente, nós temos um lugar chamado altiplano moeda. Lembrando que existe o altiplano dos Andes, altiplano diverso aí, nós temos aqui um altiplano. É por isso que os índios não iam lá. Lá é um altiplano, gente. É um lugar difícil de viver, né? E, além disso, é um lugar, como eu disse, para acumular água. Foi feito para isso, está lá, ó, prontinho, guardado com uma certa altura. Um altiplano tem uma característica importante também. Face à grande mudança de geologia que você tem aqui em cima e a grande mudança de altitude, você tem grandes variações biológicas. Você tem plantas que vivem melhor aqui, que aqui é cerrado, aqui embaixo é cerrado, lá na bacia do Paraupeba, e aí você vai subindo com Mata Atlântica e tal, campo rupestre, e Mata Atlântica no centro de novo. Olha só, isso aí é a visão. Olha o altiplano aqui, ó. Aqui é a Serra da Moeda, isso aqui, ó, nós estamos vendo, é bacia do Paraupeba. E essa aqui é a estrada BR-040, aqui nós estamos vendo a subida para a Moeda, aqui nós estamos vendo a água limpa, que você mostrou agora mesmo. Está aqui, ó. Isso aqui, olha lá. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso não é uma caixa d'água, não? Não é possível que a gente não está vendo isso, né? E essa aqui, olha aqui, ó, está clara a mudança de biologia, olha. Você vai mudando aqui, ó. Essa aqui é a visão do altiplano. Esse é o altiplano. Eu tô em cima daquela ponta, ó. Eu estou aqui, ó. Estou nesse ponto aqui, ó. Em cima da ponta, olhando primeiro para cá e depois para cá, para vocês verem essa diferença. Esse é o altiplano, ali está o pico do Itabirito, isso é o altiplano, aqui é a região de água limpa. E esse aqui é o outro lado do mesmo lugar. Esse é o outro lado da moeda. Esse é o outro lado da moeda. Olha a diferença, hein? Olha aí. Bom, agora, como eu falei, o sinclinal moeda é uma grande caixa d'água. Gente, numa primeira visão, a gente pode lembra das falhas que eu falei? Você tem as falhas que passam nesse sentido aqui, mas você tem um montão de falha nesse, ó. Cada falha nesse sentido representa essas drenagens que estão aqui. Olha lá, olha, tá vendo? Olha o tanto, é visível, você entra no Google, você vai ver isso aqui, ó. São as falhas, de um lado e do outro, olha lá, ó. Olha as falhas aqui, ó. Tá vendo as falhas ali? Essas falhas, elas estão entrando para dentro da caixa d'água, não estão? São torneiras da caixa d'água. Gente, a natureza falando mais uma vez para nós. Olha aqui, ó, gente. Olha o que eu fiz para vocês. Eu fiz uma caixa d'água fechada de um lado, do outro. E ainda abri as torneiras. Elas aqui, eu abri as falhas aqui para poder escorrer. Então, essa caixa d'água, essa água, ela escorre através dessas falhas, de um lado e do outro, e é ela que alimenta as duas bacias. Então, veja bem, aqui, isso aqui é só uma imagem que mostra os principais tributários, mas eu não estou falando, vocês viram que são centenas, dezenas, mas aqui dá para ver que é como se você tivesse aqui um sistema sanguíneo, imagina lá,
da área de medicina, né? Tem aqui um órgão, olha aqui, o órgão está distribuindo aqui, ó, é um coração central aqui distribuindo a água lá, ó, forma de um coração distribuindo as veias saindo, né? Isso aqui sai através daquelas falhas. Eu não sei se chegou o nosso segundo palestrante, eu vou entrar um pouquinho na área dele, rapidamente. Eu deixei isso aí para abrir o espaço para ele, mas eu vou aproveitar e falar. Veja bem, quando a gente pega esse sinclinal aí, lembra da forma do peixe, né? Olha o peixe aqui, ó. Ou de um coração, né? Para falar que está irrigando água, irrigando sangue, mas está ali, ó, a forma do peixe. Se você pegar o zoneamento ecológico e econômico do estado de Minas Gerais, entrar no site, você não vai precisar de fazer esse mapa para ver o sinclinal. Basta pegar o zoneamento. Olha aqui. Zoneamento ecológico e econômico. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Vulnerabilidade natural. Gente, olha essa mancha vermelha. Isso é o sinclinal que eu acabei de mostrar para vocês, a forma do peixe. No zoneamento, ele aparece lá. Ele aparece lá, por acaso, alguém desenhou o sinclinal lá? Não. Pelo próprio zoneamento ele aparece. Vamos pegar aqui, ó, prioridade alta para preservação. Olha a forma do, olha lá a forma do peixe de novo. Vamos pegar aqui estabilidade, como é que é? Susceptibilidade dos solos e a contaminação. Olha aqui, susceptibilidade do solo à contaminação. Está lá o desenho certinho do sinclinal. Está lá falando, gente, cuidado. Isso aqui, se você, dependendo do que você fizer aqui dentro, você contamina o solo. Se você contamina o solo de uma caixa d'água, o que você contamina? A água. E aí, então, você pega e coloca indústria e tal, coloca lixo, coloca um monte de ocupação irregular e pronto, né? Está lá, ó. Olha aqui. Suscetibilidade do solo à erosão. Vermelhinho, vermelhinho. É o sinclinal de novo, super susceptível. Claro, ele é super susceptível. Olha lá. Área prioritária para conservação, aqui é fauna, é porque não apareceu ali. E esse aqui são risco ambiental. Claro, risco ambiental, eu não estava falando, gente, zona toda falhada. É uma das zonas que tem mais sismo dessa região inteira. Tem um montão de riscos ambientais nisso aqui. Então, assim, se você pegar o zoneamento ecológico e econômico do Estado, você não precisa de procurar o desenho do sinclinal, não, porque você vai achar automaticamente, ele está lá. E está tudo falando, olhos vistos, cuidado com esse lugar. Né? Agora, eu queria falar aqui sobre um detalhe. A APASU, né? A APASU é isso que está aqui. Olha o sinclinal aqui. Quando foi criada a APASU, eu acredito que ainda não se conhecia tão claramente essa importância do sinclinal. E aí o que aconteceu é que a APASU seccionou o sinclinal. Ela só vai até metade do sinclinal. Quando nós fizemos esse trabalho para a Assembleia Legislativa, esse trabalho a gente tem ele disponível, tanto em CD quanto meio físico, ele é público, foi entregue, quem pagou foi a FIENG, o Sindiestra, mas a Assembleia, ele é da Assembleia, de uso da Assembleia, ele está aí disponível. Quando nós fizemos esse trabalho, foi para uma comissão especial, e ele foi discutido na comissão especial. E eu tenho o relatório da comissão especial, que também é público. Se alguém quiser, eu passo. Conclusão da comissão especial, entre outras. Temos que estender a APASU até o final do sinclinal. Conclusão, está escrito lá. Não foi feito, mas estava lá. Né? Agora, a outra proteção que existe é o seguinte, é exatamente essa ponta que não tem a proteção via APASU, essa ponta aqui tem duas proteções específicas. Uma do Monumento Natural da Serra da Moeda, que pega a parte da crista da serra somente, e aí eu volto a dizer, é uma visão meio
curta, né, reducionista, a gente não está vendo aqui o conjunto do sinclinal, e a outra, uma outra ponta, que é a estação ecológica de Aredes. Está faltando um acento aqui. Aredes. Aredes é a outra ponta. Nós não pegamos o sinclinal, pegamos um pedaço do sinclinal. Aredes é aquele lugar que eu falei para vocês que foi uma fazenda que era um posto de comércio importante de quem estava andando daqui para lá, ó, atravessando de um lado para outro da Serra do Sinclinal Moeda. Né? Bom, o que eu tenho de informação é essa, porque aí eu fico à disposição aí para a gente falar. Bom, nós agradecemos muito a brilhante apresentação do Wilfred, viu? Nos trouxe aqui importantes informações técnicas e ambientais e que, de certa forma, cobriu a ausência do Anderson, né, que infelizmente não chegou, e até assim nós utilizamos um pouco mais o tempo para você, viu, Wilson, para poder concluir, mas foi muito bom ouvi-lo. A gente gostaria agora, rapidamente, de traçar aqui pequenos comentários e, na sequência, nós vamos abrir para as perguntas. São 10h40, aproximadamente, e nós temos, então, algum tempo para fazer perguntas. Eu vou destacar, rapidamente, a sua excelente colocação, Wilfred, no sentido de mostrar geologicamente o que é, de fato, um sinclinal, né? Antes disso, você nos trouxe um pouco da história dessa região, né? Mostrou tecnicamente também a importância que tem essa região, né? A importância ambiental, hídrica, né? Essa grande importância, trouxe importantes questões aqui para a nossa discussão. Eu queria destacar também, em cima de que você apresentou para nós, primeiro, alguns aspectos socioeconômicos, né? Você mostrou com muita profundidade as questões ambientais, né? E trouxe um pouco da história social e econômica que prevaleceu. Mas eu acho que é uma preocupação nossa aqui dos dois comitês também pontuar, né, que essa região é talvez a maior concentração urbana do Estado. Eu diria talvez não. Com certeza nós estamos aqui na maior região metropolitana do Estado. Então, portanto, temos socialmente e economicamente falando um grande vetor que é a urbanização, que no caso é uma grande preocupação que nós temos. Também, do ponto de vista socioeconômico, temos um outro vetor também, que talvez seja o maior do Estado nessa área, que é a mineração. Estamos aqui também na área do quadrilátero ferrífero, né? Então, esses dois vetores, principalmente, a urbanização e a mineração, ela nos preocupam muito, principalmente aonde elas estão acontecendo, né? Por tudo isso que você nos mostrou aqui, da importância ambiental, de que essa área deveria ser uma área muito preservada, e, infelizmente, a gente sabe que o zoneamento ecológico econômico ele foi assertivo do ponto de vista técnico, mas nós estamos quase que de mãos vazias, no sentido de ter um regulamento que, de fato, né, discipline o zoneamento efetivo da região, né? Nós, comitês, sentimos essa nossa, às vezes, inoperância, nós não temos operação sobre o uso e ocupação do solo, né? Mas eu queria terminar aqui essa breve pontuação aqui desses comentários, dizendo que o nosso seminário, e você foi muito feliz nisso, e o tema dessa mesa, que eu acho que foca isso, nós estamos falando de bacia hidrográfica. Nós não estamos falando apenas do Rio das Velhas ou do Rio Paraopeba.
né? E como bacia hidrográfica, né, é muito importante nós reconhecermos esse uso e ocupação, né, os usos socioeconômicos que existem e o disciplinamento disso. Porque a água, como foi já falado aqui por todos, ela é o resultado desse uso, dessa ocupação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua brilhante apresentação. E, nesse momento, então, eu abro, então, para as perguntas, sabendo se já tem aqui. Obrigado. Tem outra linha que levantou a mão. Ok, nós vamos atender, então. A pergunta diz o seguinte: qual o comprometimento dos políticos presentes na comissão da Assembleia ao apresentar o estudo? E na sequência, qual o político mais enganjado atualmente nas questões ambientais? Que encaminhamentos estão sendo realizados pela Assembleia a partir dos estudos apresentados? Wilfred, por favor. Voltou. Bom, eu não tenho muito como responder isso, não, porque, primeiro que essa comissão deve ter uns 3 anos ou mais atrás, e talvez 4, não sei, né? De 3 a 4 anos, e só gerou um relatório, que eu tenho ele tem coisa. Então, eu não sei até que ponto, daí para frente, houve alguma evolução. A gente não acompanhou daí para frente, né? Então, é realmente difícil de responder essa pergunta. Quem que queria se manifestar, por gentileza? Ah, sim, lá no fundo, por favor, a nossa amiga. A regra seria por escrito, mas eu acho que pode fazer, por favor. Ô, Isabela, tem um telefone para passar para ela? Ah, tem. A pergunta é simples e objetiva. Eu sou a Aline Guerra e membro da ABS, membro do Comitê de Bacia do Paraupeba, representando a ABS-MG. Ficou demonstrado pelo nosso brilhante, né, apresentador, que a região ali do Alphaville já está numa situação que compromete a questão geológica. Então, eu pergunto, e com aquele empreendimento da CESUL, que é enorme, que está sendo em fase de licenciamento ambiental, se já está saturado o risco, como é que fica aquele mega empreendimento e também a questão da Prefeitura de Itabirito, que está incentivando, né, julgando todo um centro comercial ali na beirada da BR. Obrigada. Bom, essa questão de ocupação da área, como eu disse, os sinais da natureza estão lá para a gente ouvir. São sinais sutis e, às vezes, podem até ser sinais mais fortes, mais abrados ou até a soco na mesa. Mas o fato é que nós, seres humanos, e a sociedade humana, ela está aí para tomar suas próprias decisões. E como nós vivemos numa sociedade, digamos, organizada e democrática, a princípio as decisões são tomadas democraticamente e pela sociedade. Então, quem fala mais alto consegue o seu intento. E é assim que funciona uma sociedade democrática. Nós estamos vendo isso em todos os lugares, no mundo inteiro. E o que acontece nesse caso é o quê? É uma decisão da sociedade se ela vai ocupar ou não ali e de que forma ela vai ocupar. Se houver um zoneamento adequado, bem feito, tecnicamente, e ele for respeitado, então nós vamos ocupar de uma forma consistente, uma forma adequada. Se não houver um zoneamento, então vai ser ocupado de qualquer jeito.
porque deixar de ocupar não vai. Ou então, indo para o lado absolutamente contrário, você pode também falar que, olha, ali tinha que ser decretado que vai virar um parque e acabou, aí não vai ter mais nada. Então, existem muitas possibilidades que a sociedade tem que tomar decisão. Agora, é a sociedade que toma a decisão e, num sistema social como a gente vive, quem fala mais alto ganha, ou quem não chora não mama, né? Obrigado, Wilfred. Nós temos... Tem uma pergunta lá ainda, por favor, então, mais uma. Bom dia, meu nome é Camila, sou moradora, faço parte da população da Bacia do Velhas. Agradeço as contribuições à palestra, muitas informações desconhecidas de muita gente, muito relevantes e interessantes. Eu gostaria apenas de deixar registrado a ausência do representante do Estado e da sua fala acerca do tão importante, afamado zoneamento ecológico-econômico. É apenas uma coincidência, ou mais uma evidência, de como nosso governador e o secretariado fogem ao debate e à obrigação de ouvir a sociedade. Se não houver uma disposição em, no mínimo, se fazer presente nos fóruns e pautar as decisões políticas nos estudos existentes, há que se pensar, ou há que pensarmos em desobediência civil e, quiçá, novos quilombos no rodeadouro da Serra. Bem, gente, muito obrigado. Obrigado a Camila pela manifestação. Nós estamos com o tempo aqui. Por favor, é porque nós... pois não. Bom dia. Meu nome é Rodrigo Baeta, eu sou consultor da Assembleia Legislativa. Participei dessa comissão, assessorando essa comissão que o Wilfred falou, e dela resultou um projeto de lei, além do relatório, um projeto de lei de autoria da comissão, o 1891/2011, foi arquivado ao final da legislatura sem apreciação, e hoje foi desarquivado, já em 2015, pelo deputado André Quintão. Hoje ele tem o número 842/2015. Ele faz ele propõe uma gestão do Sinclinal Moeda, propõe a extensão da APA Sul, como o Wilfred falou, exatamente da forma como ele falou, está lá, inclusive com toda a delimitação já prevista, com a demarcação. E hoje ele está na Comissão de Constituição e Justiça, ainda não foi apreciado, e para ser apreciado, eu acredito que vai ter que ter realmente uma pressão da sociedade em cima dos deputados, para que ele seja apreciado. Qual que é o número? 842/2015. Anota isso aí, ó. Qual é o número mesmo? Olha aí. Para ele não ser desarquivado, para ele não ser arquivado de novo, né? Exatamente. Se não apreciar até o final da legislatura, até 2018, ele é arquivado novamente. Nós agradecemos muito a sua informação, né, o deputado André Quintão, então, não é isso? Muito obrigado, então, pela oportuna informação. Nós, então, mais uma vez agradecemos ao Wilfred, pela brilhante palestra.